dele tá normal aí. Pode começar? Aí pessoal, vamos aqui falar aqui sobre a reencarnação. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Em São Mateus, no capítulo 16, versículo 17, e também em São Marcos, capítulo 8, versículo 27 a 30, tem dizendo o seguinte: Jesus, tendo vindo para os lados de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos e lhe disse: Quem diz os homens quanto ao Filho do Homem? Quem dizes que eu sou? Os seus discípulos lhe responderam. Eles lhe responderam: Alguns dizes que sois João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. E Jesus o perguntou novamente: E vós outros, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, disse-lhes: Vós sois o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus lhe respondeu: Sois bem-aventurado, Simão, filho de Jonas, porque não foi nem carne nem sangue que vos revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Lucas, isso está em Lucas 9, 34 e 35. Em São Marcos capítulo 6, versículo 14 a 15, e em São Lucas capítulo 9, versículos 7 a 8 e 9, 7, tem dizendo o seguinte: Entretanto, Herodes, o tetrarca, ouvindo falar de tudo que Jesus fazia, seu espírito estava em suspenso. Porque uns diziam que João Batista ressuscitara de entre os mortos, e outros que Elias apareceu, e outros que um dos antigos profetas ressuscitara. Então Herodes diz: Eu fiz cortar a cabeça de João Batista, mas quem é este de quem ouvi falar de tão grandes coisas? E eles tinham medo. Nota: ação e reação. 1 Reis 18:40, que é igual a Mateus 14:10, que é igual a Mateus 26:52. São Mateus 17:10:3, São Marcos 9:11:3, está dizendo o seguinte: Seus discípulos interrogaram, dizendo: Por que, pois, os escribas dizem que é preciso que Elias venha antes? Mas Jesus lhe respondeu: Em verdade vos digo, Elias deve vir e restabelecer todas as coisas. Isso aqui está comprovado lá em Malaquias, no capítulo 4, 5, 6, e em Malaquias também 3, 1, está comprovado isso aqui que Jesus falou, isso aqui, que Jesus disse, que isso aqui que Jesus diz aqui, ó, mas Jesus lhes respondeu: Em verdade vos digo que Elias deve vir e restabelecer todas as coisas. Eu, porém, vos digo que Elias já veio e não reconheceram. Aqui também está confirmando também Mateus 11, 10, 14, Lucas 1, 13, 17, 19, 76 e João 1, 6, 23. Então seus discípulos compreenderam que era de João Batista que lhes havia falado. Lucas 3, 1 a 14, João 1, 6, 8. Ressurreição e reencarnação. São João, capítulo 3, 1 a 12. Versículo 1. Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemo, senador dos judeus. Quem veio à noite até com Jesus, ele disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus, mas para nos instruir. Como doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que faz se Deus não estivesse com ele. Jesus respondeu: Em verdade digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos: Como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? João 1, 23, Isaías 40, 3, 5, Malaquias 3, 1, Malaquias 4, 5, 6. Retorquiu-lhe Jesus: Em verdade digo-te, se o homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires que eu te haja dito, você precisa que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem ele, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido de Espírito. Respondeu-lhe Nicodemos: Como?
pode isto fazer-se? Jesus lhe disse: pois que é mestre em Israel ignora estas coisas, digo-te em verdade, que não dizemos senão o que sabemos, e que não damos testemunhos, senão do que temos visto. Entretanto, não aceitais o nosso testemunho. Nota: João 1:23, Isaías 43:5, Malaquias 3:1, Mateus 11:10, Malaquias 4:5, Mateus 17:9, 13, Lucas 1:13, 17, 19, 76, Lucas 3:1,14, Marcos 1:1,6, Mateus 3:1,10, Lucas 7:24, 35. Mas se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos fale das coisas do céu? São João 3:1-12. A ideia de que João Batista era Elias e de que os profetas podiam reviver na terra se nos depara em muitas passagens dos evangelhos, notadamente nos acima reproduzidos. Dos itens 1, 2, 3, Isaías 43:4, Malaquias 3:1, Malaquias 4:5-6, Mateus 11:10-14, Mateus 17:9, 10, 11, 12, 13, Lucas 1:13, 17, 19, 76, Lucas 3:4-5-6, Marcos 1:3, Marcos 9, 10, 11, 12, 13. Se fosse errônea essa crença, Jesus não haveria deixado de combater, como combateu tantas outras. Longe disso, ele se acionou com toda a sua autoridade e a põe por princípio e como condições necessárias quando diz: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E insiste acrescentando: não te admires que eu te haja dito ser preciso nascer de novo. Essas palavras, se um homem não renascer da água e do Espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo. O texto primitivo, porém, rezava simplesmente: não renasce da água e do Espírito, ao passo que, em algumas traduções, as palavras do Espírito foram substituídas pela seguinte, do Santo Espírito, o que já não corresponde ao mesmo pensamento. Esse ponto capital ressalta dos primeiros comentários que os evangelhos deram lugar, como se comprovará um dia, sem equívoco possível. Para se apanhar o verdadeiro sentido dessas palavras, cumpre também se atenta na significação do termo água, que ali não fora empregado na acepção que lhe é própria. Muito perfeitos eram os conhecimentos dos antigos sobre a ciência física. Eles acreditavam que a Terra sairia das águas, e por isso considerava a água como elemento gerador absoluto. Assim que na Gênesis 1:3-10 se lê: o Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava sobre as águas, que o firmamento seja feito no meio das águas, que as águas que estão debaixo do céu se reúnem em um só lugar, e que apareça o elemento árido. Que as águas produzam animais vivos, que nadem na água, e pássaros que voem sobre a terra e sobre o firmamento. Segundo essa crença, a água se tornaria o símbolo da natureza material, como o Espírito era da natureza inteligente. Estas palavras, se o homem não renasce da água e do Espírito, ou em água e em Espírito, significam, pois, se o homem não renascer com seu corpo e sua alma. É nesse sentido que, a princípio, as compreenderam. Tal interpretação se justifica, aliás, por estas outras palavras. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus estabelece aí uma distinção positiva entre o Espírito e o corpo. O que é nascido da carne é carne, indica claramente que só o corpo procede do corpo e que o Espírito independe deste. O Espírito sopra onde quer, ouves-lhe a voz, mas não sabes nem de onde ele vem, nem para onde vai. Pode-se entender que se trata do Espírito de Deus, que dá a vida a quem ele quer, ou da alma do homem. Nesta última acepção, não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Significa que ninguém sabe o que foi, nem o que será o Espírito. Se o Espírito ou alma fosse criado ao mesmo tempo que o corpo, saber-se-ia de onde ele veio. Pois que se lhe conheceria o começo. Como quer que seja essa passagem, consagra o princípio da preexistência da alma e, por consequente, o da pluralidade das existências. Encarnação é outro exemplo na Bíblia de encarnação. Encarnação de Josias, Jeremias, encarnação de Josias, Jeremias, Jesus Cristo,
1 Reis 3, 1, 2, confirmação em 2 Reis 23, 15 e 20, Jeremias 1, 5 e João 1, 3. São Mateus 11, 12 e 15. Ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência, e são os violentos que o arrebatam. Pois que assim os profetizaram todos os profetas até João, e também a lei. Se quiseres compreender o que vos digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ouça aqueles que têm ouvidos de ouvir. São Mateus 11, 12 a 15. Se o princípio da reencarnação, conforme se acha expresso em São João, podia a rigor ser interpretado em sentido puramente místico, o mesmo já não acontece com essas passagens de São Mateus, que não permite equívoco. Ele mesmo é Elias que há de vir. Não há aí nem figura nem alegoria, é uma afirmação positiva. Desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. O que significa essas palavras? Uma vez que João Batista ainda vivia naquele momento, Jesus a explica dizendo: se quiseres compreender o que digo, ele mesmo é Elias que há de vir. Ora, sendo João o próprio Elias, Jesus alude à época em que João vivia como o nome de Elias. 1 Reis 18:40, que é igual Elias. Mata os profetas de Baal, Malaquias 3:1, Malaquias 4:5-6, Elias no mundo espiritual. Mateus 14:10, que é igual expiação e prova, ação e reação. João Batista assassinado na prisão. Mateus 26:52. Jesus diz: quem com ferro fere, com ele será ferido. Até o presente, o reino do céu tomado pela violência. Outra alusão à violência da lei mosaica, que ordenava o extermínio dos infiéis para que os demais ganhassem a terra prometida, paraíso dos hebreus. Ao passo que, segundo a nova lei, o céu se ganha pela caridade e pela brandura. Deuteronômio 34:1-5, Josué 1:9, 4:14-15. E acrescentou: ouça aquele que tiver ouvido de ouvir essas palavras que Jesus tanto repetiu claramente. Dizem que nem todos estavam em condições de compreender certas verdades. Isaías 26:19. Aquele do vosso povo a quem a morte foi dada, viverão de novo. Aqueles que estavam mortos em meio a mim, ressuscitarão. Despertai do vosso sono, e entoai louvores a Deus, vós que habitais no pó. Porque o orvalho que cai sobre vós é um orvalho de luz. E porque arruinareis a terra e o reino dos gigantes? Lucas 20, 35, 38. Apocalipse 24, 5, 6. Versículos 5, 6. Espíritos evoluídos superiores em missão. É também muito escrita essas passagens de Isaías: aquele do vosso povo a quem a morte foi dada, viverão de novo. Se o profeta houvesse querido falar da vida espiritual, se houvera pretendido dizer que aqueles que tinham sido executados não estavam mortos em espírito, teria dito: ainda vive e não viverão de novo. No sentido espiritual, essas palavras seriam um contrassenso, pois que implicaria uma interrogação na vida da alma. No sentido de regeneração moral, seria a negação das penas eternas, pois que restabelecem em princípio que todos os que estão mortos viverão. Jó 14, 10, 14. Mas quando o homem é morrido uma vez, quando o seu corpo separado do seu espírito for consumido, o que é feito dele? Tendo morrido uma vez, poderia o homem reviver de novo? Nesta guerra em que me acho todos os dias da minha vida, espero que chegue a minha mutação. Jó 14, 10, 14. Tradução de Li, mestre de Saci. 1 Coríntios 15, 1, 58. Quando o homem morre, perde toda a sua força, expira. Depois, onde está ele? Se o homem morre, viverá de novo? Esperarei todos os dias do meu combate até que venha alguma mutação. Quando o homem está morto, vive sempre, acabando os dias da minha existência terrestre, esperarei por quanto a ela voltarei de novo. Ide, versão da igreja grega. Nessas três versões, o princípio da pluralidade da existência se acha claramente expresso. Ninguém poderá supor que Jó haja querido falar da regeneração pela água do batismo, que ele de certo não conhecia. Tendo o homem morrido uma vez, poderia reviver de novo? A ideia de morrer uma vez e de reviver implica a de morrer e reviver muitas vezes.
A versão da igreja grega ainda é mais explícita. Se é que isso é possível, acabando os dias da minha existência terrena, esperarei, porquanto a ela voltarei. Ou voltarei à existência terrestre. Isso tão claro como se alguém dissesse, saio da minha casa, mas a ela tornarei. Nesta guerra em que me encontro todos os dias de minha vida, espero que se dê a minha mutação, Jó. Evidentemente, pretendeu referir-se à luta que sustentava contra as misérias da vida. Espera sua mutação, isto é, resigna-se na versão grega, esperarei, parece aplicar-se preferentemente a uma nova existência, quando a minha existência estiver acabada. Esperarei, porquanto a ela voltarei. Jó. Como que se coloca após a morte no intervalo que espera uma existência de outra e diz que lá aguardará o momento de voltar? Não há, pois, duvidar de que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era o ponto de uma das crenças fundamentais dos judeus. Ponto que Jesus e os profetas confirmaram de modo formal. Donde se segue que negar a reencarnação é negar as palavras de Jesus Cristo. Um dia, porém, suas palavras, quando foram meditadas sem ideias e sem preconceito, reconciliar-se-ão autorizadas como a esse ponto, bem como uma relação a muitos outros. A essa autoridade do ponto de vista religioso se adita do ponto de vista filosófico e das provas que resultam da observação dos fatos, quando se trata de remontar dos efeitos às causas à reencarnação. A reencarnação surge como de necessidade absoluta, como condição inerente à humanidade. Uma palavra, como lei da natureza, pelos seus resultados. Ela se evidencia de modo, por assim dizer, materialmente da mesma forma que o motor oculto se revela pelo movimento. Só ela pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde vai, por que está na terra, e justificar todas as anomalias e todas as aparentes injustiças que a vida apresenta. Sem o princípio da preexistência da alma e da pluralidade das existências, são inteligíveis em maiorias as máximas do Evangelho, razão porque hão dado lugar a tão contraditórias interpretações. Está nesse princípio a chave que restituirá o sentido verdadeiro. Bem, aí são algumas notas do Evangelho segundo o Espiritismo. Alguns dizem assim, meu Deus do céu, não, porque a reencarnação é só alguns textozinhos isolados. Ah, se fosse, né, um texto isolado, né? Eu estou aqui já quase meia hora aqui pregando aqui, chega, estou suado. Ainda tem Evangelho, né, protestante, não, então um textozinho isolado dentro da Bíblia, que tira. Ah, se fosse, né? Até suadinho, rapaz. Tá? Imagina se não fosse um texto isolado, né? Chega, suei. Mas vamos mais, tem mais. Os textozinhos mais isolados dentro da Bíblia, né? Os evangelistas não, são só textos isolados dentro da Bíblia. Só coisinha pouquinho, coisinha ali, né? Vamos lá, só mais um pouquinho, né, camisa? Agora vamos dar aqui as provas da reencarnação, as notas, né? Seguindo aí o preceito do Evangelho, segundo o preceito do Evangelho segundo o Espiritismo. Agora vamos ver as notas minhas que eu anotei de dentro da Bíblia. Reencarnação de Elias em João Batista. Prova 1. Pregação do Senhor sobre fatos da reencarnação de Elias em João Batista. O Senhor, que alguns dizem que é Deus, mas lá tem como Senhor, não tem dizendo lá, não, foi Deus que pregou através do profeta Isaías. Não tem dizendo isso lá, tem dizendo a palavra o Senhor. Porque Jesus Cristo disse, ninguém jamais viu a forma e a voz de Deus. Então isso deve ser um espírito, né? Vamos para a primeira aqui, pregação desse espírito. Isso aqui, essa pregação está lá em Isaías 43:5. Esse aqui está 796 a.C. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo, vareda nosso Deus. Todo o vale será aterrado e nivelado, todos os montes outeiros, o que é tortuoso será retificado, os lugares escabrosos aplanados.
A glória do Senhor se manifestará e toda a humanidade haverá, pois a boca do Senhor o disse. Aqui está dizendo o Senhor. Esse Espírito aqui através do profeta Elias que profetizou sobre isso aqui. E essa mesma passagem aqui está lá em João 1,23, quando João Batista afirma que é a voz do deserto. Agora ele não poderia ser Elias, ele não poderia ser Elias, porque Elias foi levado, como diz a Bíblia, foi levado aos céus. E os fariseus pensavam que ele tinha vindo aqui, que Elias tinha voltado com corpo e carne e tudo. Coisa que impossível isso. Porque Elias estava em espírito se preparando para reencarnar como João Batista. Vamos mais um fato aqui. O segundo fato da pregação de Lucas sobre fatos da reencarnação de Elias em João Batista. A segunda pregação. Não, vamos passar aqui para um outro texto. Vamos ver aqui. Fatos bíblicos. Não é esse aqui. Vamos. Bem, agora vamos para a segunda prova. A segunda prova tem dizendo o seguinte. É a pregação do Senhor dos Exércitos sobre o fato da reencarnação de Elias em João Batista. Isso aqui é mais um espírito aqui pregando. Malaquias 3:1. Eis que eu envio o meu mensageiro que pregará o caminho diante de mim. De repente virá seu tempo, o Senhor a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Isso aqui também, essa parte aqui, desse espírito aqui pregando aqui, que não é Deus, é o Senhor dos Exércitos, está dizendo aqui, não está dizendo aqui que é Deus. Está em Mateus 11, 10, 14, em Marcos 1, 2 e Lucas 1, 76, 7, 27. Vamos à terceira prova, pregação do Senhor dos Exércitos sobre o fato da reencarnação de Elias em João Batista. A terceira prova desse espírito aqui, né, do Senhor dos Exércitos. Malaquias 4, 5, 6. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais ao filho, o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. A quarta prova, pregação do anjo Gabriel sobre o fato da reencarnação de Elias em João Batista. Essa aqui é a quarta prova desse espírito aqui, que anjo significa espírito. Lucas 1, 3, 19. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não tema, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho, a quem darás o nome dará o nome de João. João, que significa Deus é favorável. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias para converter o coração dos pais aos filhos e converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Respondeu o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e foi enviado para falar-te e trazer estas boas novas. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque procederás ao Senhor e lhes preparará o caminho. Prova 5, pregação de Lucas sobre o fato da reencarnação de Elias em João Batista. Conforme está escrito no livro do profeta Isaías 43, 4. Vós do que clama no deserto, preparar o caminho do Senhor, direitai as suas varedas. Todo vale será terra nivelada, todos os montes outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados, os escabrosos aplanados, e toda a humanidade verá a salvação de Deus. Sexta prova, pregação de Jesus Cristo confirmando o fato da reencarnação de Elias em João Batista. Este é de quem está escrito: Eis eu envio diante de tua face o meu mensageiro, ao qual preparar o teu caminho diante de ti. Malaquias 3:1. Isso aqui está lá em Malaquias também 3:1. E se querer reconhecer, ele mesmo é Elias que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Prova 7. Jesus Cristo, confirmação de fato da reencarnação de Elias em João Batista, Mateus 17. Mas os discípulos interrogaram: Por que diz, pois, os escritos ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: De fato, Elias virá restaurar todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer na mão deles. Então os discípulos entenderam que eles falaram a respeito de João Batista. Prova 8. Pregação de João Batista, confirmando que é Elias, a voz do deserto. João 1,23. Então João Batista disse: Eu sou a voz que clamo no deserto, conforme está escrito no livro do profeta Isaías.
Que a voz do deserto naquele tempo era Elias. A palavra Elias significa o Senhor é meu Senhor. E a palavra João significa, lá para o povo deles lá, em grego, Deus é favorável. Bem, muitos dizem que não existe reencarnação, karma. Reencarnação e karma existe sim. O Espiritismo está com uma razão. Sempre existiu karma. Aqui tem vários exemplos de karma, quando Elias matou os profetas de Baal. Matou os profetas de Baal, decepou a cabeça dos profetas de Baal. E lá no Novo Testamento está dizendo, quando ele se reencarnou com João Batista, cortaram a cabeça dele. Olha aqui umas pregações aqui de Jesus. Em Hebreus 11:1 está dizendo: ora, fé é a certeza de coisas que se espera, convicção de fatos que não se veem. Jesus Cristo. Pregação de Jesus Cristo. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai, é quem o revelou. João Evangelista. João 5,37, Jesus Cristo. O Pai que me enviou esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais tem de ouvir a sua voz, nem visto a sua forma. Jesus. Não que alguém tenha visto o Pai, só que aquele que vem de Deus, este tem visto, Jesus. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Mateus 11:27. Todo Gálatas 3:10. Todos quantos, pois, são das obras da lei. As obras da lei é aquela lei de Moisés, olho por olho, dente por dente, lá do Antigo Testamento. Veja bem o que é que Gálatas diz sobre isso. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-la. Trindade, Pai, Êxodo 21, 2, 3, 4. Só existe um só Deus, Filho, Jesus Cristo. João 17, 1,26, é seu mensageiro. O Espírito Santo, João 14,26, é uma legião de espíritos, anjos, mensageiros. Todos são obedientes ao Pai, por isso são um, por obedecer ao verdadeiro Deus de amor que Jesus Cristo revelou. Dízimo. Só que para receber dízimo são os sacerdotes levitas lá, aquele povo hebreus lá. 7, 4, 12, 14. Quem roubava a Deus era o sacerdote levita. Leia Malaquias 1, 6 e Malaquias 2, 1, 4. E não você, Malaquias 3, 10. Dízimo era dado em alimento e não em dinheiro. Apocalipse 22, 6. Disse-me ainda: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, Deus dos Espíritos dos Profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. João 4, 24. Deus é Espírito, e importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Mais uma prova aqui, reencarnação de Josias, está em 1 Reis 13, 2. Clamou o profeta contra o altar, por ordem do Senhor, e disse: altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá a casa de Davi, cujo nome será Josias. Confirmação está em 2 Reis 22, 1. Aqui tem falando também sobre a reencarnação de Jeremias, no capítulo Jeremias 1, 5. Também a encarnação de Jesus Cristo, encarnação 1, 1, 6, Filipenses 2, 5, 11. As maravilhas de Jó, reencarnação, segundo Jó 14, 10, 14, Jó 33, 21, 22, 25, 29, Jó 38, 21. Tu sabe porque nesse tempo será nascido, e porque é grande o número dos teus dias. A reencarnação também de Daniel 9, 23, Daniel 10, 11, Daniel 12, 9, 3. Ó, leis, pesquise e entenda. João 21, 20, João 19, 26, 27, Apocalipse 22, 8, 9. Daniel estava previsto aparecer no final dos dias, e realmente apareceu, como João Evangelista. Agora, quem quiser pesquisar, pesquisa. Tudo depende de estudo. Não adianta a gente ser espírita e não estar a estudar os livros espíritas, e nem analisar a Bíblia, nem analisar o livro dos mortos, nem analisar o livro dos Vedas, nem analisar o Código Hammurabi, nem analisar o livro de Enoque, e nem analisar nada. Vai chegar a canto nenhum. Se a gente não estudar, vai chegar a canto nenhum. Porque só não existe só a Bíblia como fonte de sabedoria, não. Existem vários livros hindus, o hinduísmo e tudo. Tem que procurar a verdade
para a gente aprender alguma coisa e defender a nossa fé. Isso não vale só para quem é espírita, não. Isso vale também para o protestante, evangélico, todo mundo. Católico, tudo. Tudo estudar e analisar, porque a Bíblia tem fonte de ensinamento. Mas só que a Bíblia não é a verdade absoluta. Dentro da Bíblia há contradições e mentiras. Há contradições, mentiras e erros dentro da Bíblia. Mas nem tudo está perdido. Isso aí, Carol.